Olá, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Júlio e este é o canal Leia Mais com Júlio. No vídeo de hoje vamos conversar sobre este livro, Ratos e Homens, de John Steinbeck. John Steinbeck publicou Ratos e Homens em 1937 e ele conta a história de dois trabalhadores rurais que viviam como nômades, indo de uma fazenda para outra, de uma granja para outra, à procura de trabalho. Então nós temos dois personagens principais, um é o George e outro é o Lenin. Eles são assim completamente opostos um do outro, são dois amigos. O George é pequeno, de complexão física diminuta, esperto, muito ativo, atilado, e o Lenin, bem ao contrário dele, é um homem enorme de grande, uma força descomunal e que tem assim uma mente de criança. Ele tem dificuldades cognitivas, ele tem bastante força, mas ele não sabe dosar essa força. Ele é bem menos esperto que o George. A história começa com eles andando, desceram de um ônibus e caminharam até uma propriedade, estavam no caminho até uma outra propriedade, onde eles iam à procura de trabalho. Na verdade, eles estavam fugindo do antigo local de trabalho, porque o Lenin, devido à sua baixa intelectualidade, à sua força exagerada, à sua dificuldade cognitiva, ele sempre fazia alguma bobagem e eles tinham que acabar saindo daquele lugar à procura de um outro trabalho. E eles estavam na busca desse novo trabalho, em direção a uma nova granja, onde eles iam trabalhar na colheita de grãos, na plantação, alguma coisa do tipo. Essa história se passa lá pelos anos depois, pós-depressão, a depressão de 29, ele foi publicado, esse livro, essa história, em 37, então os Estados Unidos viviam numa crise econômica danada. E eles paravam para conversar, e nesse caminho, e o George sempre contava para o Lenin uma história que eles imaginavam que estavam indo trabalhar para conseguir juntar um dinheiro, para comprar uma terrinha onde eles teriam a sua casa, teriam os seus bichos, teriam como plantar, como sobreviver daquela propriedade. Esse era o sonho deles. E o Lenin sempre pedia que ele contasse de novo aquela história, contasse que aquilo alimentando, que era o sonho deles. E o Lenin, ele tinha a paixão por coelhos, então ele sempre achava que essa propriedade a propriedade que eles comprariam, deveria ter coelhos em abundância, muitos coelhos por toda parte, fazer uma criação muito grande de coelhos. Ele tinha um fetiche, vamos dizer assim, de acariciar coisas macias, gostosas de apalpar, e ele fazia isso com bichos. Ele gostava então de coelhos, ele gostava de passarinhos, ratos. Ele vivia acariciando os ratos que ele conseguia pegar, mas ele acabava matando esses bichos porque ele não tinha controle sobre a sua força, acabava então sempre asfixiando os bichos. E ele andava, nesse momento que ele estava caminhando, com a mão no bolso, sempre acariciando alguma coisa. Era um ratinho já morto que ele havia matado por apertar aquele rato. E o George, então, sempre cuidava para que ele era o guardião dele, ficava sempre vigiando, os dois precisavam trabalhar, mas ficava sempre vigiando para que ele não fizesse nenhuma bobagem. Então nós estamos aqui com os nossos dois personagens, andando pela mata, pelas estradas vazias, em busca do seu novo trabalho. Como o George já sabia de outras empreitadas que, com quase toda certeza, o Lenin iria aprontar alguma coisa no novo serviço, eles então, antes de chegar, eles já escolheram lá um local onde eles diziam que se alguma coisa desse errado, combinaram dessa forma, desse errado, o Lenin deveria voltar para aquele lugar onde haviam marcado, que o George passaria lá para pegá-lo, para que eles fossem então de novo em busca de um novo trabalho. Chegando lá no novo trabalho, eles se apresentaram lá, foram contratados, era época de colheita, e começaram a trabalhar. Ocorre que lá havia o filho do dono dessa propriedade, o Curly. Ele era um sujeito assim, apesar de franzino, ele gostava de implicar com os trabalhadores, ele mandava demais, ele
ele pregava peças nas pessoas, ele humilhava, ele era o filho do patrão, aquele assim, deslumbrado. E ele era casado com uma mulher muito bonita, que vivia sempre muito bem vestida, com roupas coloridas, tinha a pele macia. Então, e essa mulher, ela não gostava, não estava satisfeita com esse casamento, ela vivia por lá, em volta lá dos funcionários, aonde os funcionários ficavam, e ela começou a conversar com o Lene, porque o Lene, ela achava ele estranho, achava ele interessante, achava pitoresco, assim, conversar com ele. Então, você já fica imaginando que vai dar algum problema futuramente com o Lene. E esse livro me fez lembrar desse sonho que eles tinham de conquistar a sua terra, a sua propriedade, viver da sua plantação, da sua criação de bicho, como o sonho americano. Tem um outro livro, mais ou menos da mesma época, O Grande Gatsby, que também fala do sonho americano, só que o sonho americano para os ricos. E aí a gente fica pensando, será que o sonho americano acontece até hoje para quem tem dinheiro e não para quem não tem? Nós vamos ver também nesse livro o enfoque nas relações trabalhistas, digamos assim, onde o pobre, o trabalhador rural, ele é oprimido, ele ganha o suficiente só para comer, tem onde morar enquanto está trabalhando ali. E nós vemos agora há pouco tempo no Brasil, aqui mesmo no Rio Grande do Sul, onde eu moro, nas colheitas, aqui no caso aqui foi da uva, de trabalhadores trabalhando num regime análogo à escravidão. Ou seja, nós estamos assim quase 100 anos depois que esse livro foi escrito, ainda assim tem a mesma situação se repete aqui no Brasil. Agora está passando um avião aqui, eu moro aqui próximo ao aeroporto, então sempre que eu estou gravando vídeos acontece de ter barulho de aviões aqui. Então nós passamos ao longo dessa história toda, vendo aqueles trabalhadores sem perspectiva, trabalhando só pela comida do dia, pelo algum dinheirinho que não vai dar para nada. Eles no dia de folga eles vão até um local da cidade onde tem bebidas, tem mulheres, tem jogo, e ali já gastam todo aquele dinheiro e voltam, e essa cena se repete, se repete, se repete. Então nós vemos aqui sempre, nesse caso de Ratos e Homens, nós vemos esses trabalhadores todos brancos, eles não falam em escravidão, eles assim, solitários, esperançosos da vida melhorar, mas vivem num ostracismo, explorados, aquelas relações que a gente bem sabe. John Steinbeck também tem famoso por vários outros livros, entre eles As Vinhas da Ira e A Leste do Éden, que eu ainda não li e pretendo ler depois. Mas é um livro curto, que tem um final bastante interessante. Vocês já imaginam o que pode acontecer nesse encontro do Lenin, muito grande, dificuldades cognitivas, usa a força de uma maneira assim desmesurada, com aquela mulher linda, bonita, bem vestida, que acha ele interessante. E claro, o que acontece, eles têm que fugir novamente, se encontrarem lá naquele lugar combinado e começar toda a vida de novo em busca de uma nova oportunidade de trabalho. Um livro pequeno, tem 142 páginas, bem fácil de ler, a gente lê assim numa tarde. Essa é a minha dica para hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, põe aí nos comentários algum livro que você gostaria de ver aqui no canal, e até a próxima.